Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar porque que geralmente não é uma boa ideia você investir em ações de IPO. E aqui vale só lembrar que geralmente quando você investe em uma ação ou em um fundo imobiliário que acaba de ser listado na bolsa, ou seja, acaba de fazer o seu IPO, geralmente isso acaba sendo uma grande cilada. Mas é muito importante você entender o porquê disso. Porque nos investimentos, às vezes é muito mais importante você entender o porquê de alguma coisa do que realmente o resultado final. Porque sabendo um porquê, você consegue usar esse mesmo conhecimento para vários outros aspectos, o que torna-se muito mais interessante. Mas antes de tudo, só gostaria de lembrar que a frase do Benjamin Graham, o Benjamin Graham, ele foi basicamente o cara que ensinou Warren Buffett a investir, e ele diz que para cada R$ 1 que você ganha com ações de IPO, se você perder depois só R$ 2, pô, você até que sortudo, até que não foi um investimento tão ruim assim, ele brinca. Porque você realmente pode perder muito e muito dinheiro com essas ações que acabam de ser listadas na Bolsa de Valores. E vale aqui só lembrar que ele fala isso no seu livro Investidor Inteligente, que foi lançado pela primeira vez, a primeira edição, lá em 1949. Ou seja, não é uma coisa de agora que ações de IPO acabam não sendo bons investimentos para os investidores. E mesmo assim, toda vez que tem um novo IPO, uma galera vai lá e sai comprando ação como se não houvesse um amanhã. O que mostra uma grande falta de conhecimento histórico sobre investimentos. Mas tudo bem. Mas aqui vamos falar agora sobre o porquê que geralmente os IPOs não são bons investimentos. E vale aqui só lembrar um fato muito importante, que a gente vai falar que geralmente não são. Óbvio que todas as ações que existem na Bolsa de Valores atualmente, em algum momento fizeram IPO, e óbvio que também que alguma dessas ações existentes hoje em dia deram muito certo. Então não necessariamente é todo o IPO que dá errado, mas sim a maioria deles. Então se você for fazer uma análise estatística, você vai ver que a maioria dos IPOs não vão ser bons investimentos para os próximos anos. Tá bom, mas por que acontece isso? Bem, basicamente, os donos das empresas que vão lá na Bolsa de Valores realizar o seu IPO, eles sabem, de certa forma, o valor que ela tem. Então é muito raro, ou quase nunca acontece, que você vai ver um IPO de uma empresa barata, de uma empresa que está abaixo do que ela realmente vale. Porque os donos da empresa realmente sabem o seu valor e não vão aceitar um IPO abaixo do valor que ela realmente vale. Então, na verdade, quando a empresa não é bem avaliada para fazer o seu IPO, segundo os donos da empresa, esse IPO está abaixo do valor que deveria ser, então esse pessoal simplesmente desiste de fazer o IPO. E isso é muito comum. É muito comum uma empresa protocolar um pedido de IPO e chega lá na hora, ela vê que o preço das suas ações não está muito ok, e ela simplesmente fala, não quero mais fazer IPO, vou embora para casa. É bem comum que isso aconteça. Então, no fim da história, o que isso está gerando? Que raramente, ou quase nunca, você verá um IPO de uma empresa barata. E vale aqui só lembrar que um investimento ele sempre é dependente do preço que você paga por ação. Então, se você paga barato, a sua chance de ter um bom investimento, disso gerar um grande retorno para você, é muito maior do que você pagar caro, quando na verdade sua chance é muito pequena disso que isso aconteça. Mas agora também, por outro lado, durante um mercado de alta, quando o mercado está subindo muito, muitos investidores acabam pagando cada vez mais caro por ações, mesmo que isso acabe fugindo da realidade. Ou seja, eles projetam um crescimento tão grande para a empresa, tão grande, mas tão grande, que isso escapou da realidade. Isso não tem até às vezes como acontecer. Mas os caras estão lá projetando esse crescimento no Excel, e o Excel aceita tudo, e no Excel ele está dizendo ali que a ação tem que valer muito mesmo, então ele vai lá e compra e não está nem aí. Então é muito comum a gente ver IPOs de empresas pagando muito, muito, muito caro. Um outro ponto também muito comum é que várias empresas, às vezes, quando estão recebendo muito dinheiro pelas suas ações, simplesmente vão para a Bolsa de Valores sem estarem prontas para isso, sem realmente estarem precisando desse dinheiro que a Bolsa de Valores vai proporcionar para a empresa. E aí eles acabam criando um plano de crescimento que não é muito sólido, não é muito bem planejado, e acaba que geralmente não dá muito certo, o que é muito comum de acontecer. Então, por causa disso, também é muito comum a gente ver IPOs a um preço extremamente salgado, a um preço muito caro, o que facilita que sejam investimentos ruins, porque quanto mais caro você paga pela ação, maior o crescimento que essa empresa precisa proporcionar para valer o investimento. E todo esse crescimento às vezes acaba não acontecendo. Então agora a gente vai usar exemplos reais de IPOs que aconteceram isso. Mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Mas agora vamos falar de algumas empresas que não deram muito certo após o IPO. Como por exemplo, a Melius. A Melius é uma empresa de tecnologia, de cashback, que fez o seu IPO, acabou subindo bastante por euforia do mercado, começaram a projetar um crescimento na Melius, que era irreal, e em um determinado momento as pessoas perceberam que isso não ia acontecer, e o preço só veio caindo desde então.
Um outro exemplo também é o Nubank, que esperou muito tempo para fazer o seu IPO e na época que fez ele valia mais do que o Itaú, o que é um completo absurdo. O Itaú lucra mais de 20 bilhões de reais por ano, enquanto o Nubank não lucra nada. E sendo bem sincero, o Nubank nem sequer sabe como que ele vai lucrar. Ele sabe que em algum momento ele vai se tornar muito lucrativo, mas ele não sabe nem quando, e nem como, e nem se isso realmente vai acontecer. Então, na hora que as pessoas caíram na real que o Nubank não era um bom investimento, o preço dele veio só caindo também. Uma outra empresa também que aconteceu exatamente a mesma coisa é a Neogrid. A Neogrid é uma empresa de tecnologia do setor de logística, que também teve as suas ações valendo muito devido a um plano de crescimento mirabolante que a empresa tinha, que na hora do vamos ver ela acabou não botando em prática. Então, novamente, o preço dessas ações só vem caindo há um bom tempo. Tem também o caso da Espaço Laser, que a gente tem vídeo aqui no canal explicando como que na verdade não era o melhor momento para ela abrir a IPO. A empresa não tinha um plano claro do que fazer com o dinheiro que ela iria receber do IPO e na verdade ela acabou só fazendo cagada. Então, por conta disso, as suas ações foram de mais de R$20 para aproximadamente um e pouquinho que está atualmente, sendo que a empresa atualmente está numa situação muito complicada, tendo que fazer até follow-on para pagar suas dívidas, sendo que esse follow-on aí não deu muito certo também, mas não vamos se alongar muito aqui no caso da Espaço Laser, tá bom? E também vale só destacar que é óbvio que existem várias exceções de IPOs que não foram tão caros assim, e por conta do fato de não ser tão caros e por serem empresas muito interessantes, acabaram gerando bons investimentos. Mas vale só lembrar também que essas exceções são uma grande minoria, como por exemplo o Grupo Mateus, Soja 3, 3tentos, não são a maioria das empresas que vêm a mercado tão barato assim e com isso se torna um bom investimento. A maioria das empresas que fazem o IPO vem extremamente caro o preço das suas ações, o que provoca uma queda gigantesca nos próximos anos. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando mais 2 vídeos aqui do canal.